Senador Marcos Duval depõe pela segunda vez à Polícia Federal sobre plano para gravar ministro Alexandre de Moraes. Parlamentares da oposição protocolam pedido de impeachment do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. E você vai ver também. Preço do ovo de galinha sobe mais de 20% em 12 meses e tem a maior alta em uma década. Governador de São Paulo planeja mudar a Cracolândia para afastar fluxo de áreas residenciais e comerciais. Julho de 2023 indica que será o mês mais quente já registrado na história, segundo o observatório. Copa do Mundo Feminina começa amanhã e a Rainha Marta tem um grande desafio. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente Lula deu um recado para os Estados Unidos e a Europa sobre a disputa por investimentos no Brasil. Segundo ele, os países precisam entender que a América Latina é mercado concorrido e a China pode ser um parceiro forte. Ao final da cúpula entre a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União Europeia, em coletivo, o presidente Lula sinalizou que o Brasil abriu portas para os investidores. Uma das razões para a realização do encontro, que aconteceu nesta semana na Bélgica, foi a intenção dos europeus em estreitar laços entre a América Latina e Caribe e, assim, reduzir a influência chinesa na região. Ao fazer um balanço da viagem, ele disse que saiu feliz com os resultados alcançados durante o encontro em relação às negociações com a Europa. Essa reunião da CELAC me deu a demonstração, e eu vou repetir, pela primeira vez, eu senti definitivamente a União Europeia interessada em voltar de verdade para a América Latina. Primeiro, pela questão do clima. Segundo, pela questão energética. Ou seja, a parte do mundo que pode produzir o hidrogênio verde que a Europa precisa é exatamente a nossa querida América do Sul. E olha só, um grupo de senadores e deputados da oposição protocolou hoje um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O requerimento foi assinado por 14 senadores e 63 deputados federais. Entre eles, os senadores Flávio Bolsonaro, Damares Alves e Hamilton Mourão. A ação acontece após a participação de Barroso em um evento da União Nacional dos Estudantes. O ministro disse em seu discurso que a censura e a tortura foram derrotados para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. O senador Marcos Duval chegou hoje por volta das 13 horas à sede da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento sobre um suposto plano para gravar o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Segundo Duval, em dezembro de 2022, ele se reuniu com Daniel Silveira e o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. No encontro, os três teriam discutido uma trama com o objetivo de levantar suspeitas sobre a atuação de Alexandre de Moraes na presidência do TSE. A Polícia Federal apura se os envolvidos teriam arquitetado um plano para tentar anular a eleição presidencial de 2022. E mudando de assunto, olha só, o preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil. É isso mesmo, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. E de acordo com o levantamento do IBGE, esse aumento é 7 vezes maior que a inflação oficial do país, em 3%. O preço do ovo de galinha subiu cerca de 23% em um ano, enquanto as carnes e o frango ficaram mais baratos no mesmo período, com reduções de aproximadamente 6,73% e 3,94%, respectivamente. Com o Brasil produzindo menos e passando a exportar mais, a lei da oferta e da demanda fica desequilibrada, o que causa o aumento dos preços. O alimento é considerado uma opção coringa no cardápio dos brasileiros devido à sua versatilidade, mas o aumento de preço está pesando no bolso dos consumidores.
A exportação brasileira de ovos bateu recorde no primeiro semestre, totalizando 4 mil toneladas e renderam 11 milhões e 600 mil dólares só no mês de junho, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior. O Japão foi o principal destino dos embarques no período. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quarta-feira em queda, sem grandes destaques na agenda aqui no Brasil. Investidores passaram o dia de olho no exterior, repercutindo aí os resultados positivos da inflação na Europa e à espera da decisão dos juros na China. A moeda norte-americana recuou 0,48% e encerrou o dia cotada a R$ 4,78 na venda. E a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do gás natural em 7%. O novo valor médio para a distribuição começa a valer no dia 1º de agosto. O ajuste representa uma redução média de 7,1% dos preços com relação ao trimestre, referente de maio a julho, e faz parte de uma atualização trimestral prevista em contrato. Com mais essa redução, o gás natural vai acumular uma diminuição de aproximadamente 25% ao ano, de acordo com a Petrobras. As variações no preço do gás natural estão vinculadas às oscilações do barril do petróleo Brent, da taxa de câmbio, pelo suprimento de distribuidoras, margens de lucro e pelos tributos federais e estaduais. As tarifas ao consumidor são aprovadas pelas agências reguladoras estaduais e a nova atualização anunciada para agosto não se refere ao preço do gás de cozinha de botijão ou vendido a granel. E a inflação das férias de inverno caiu no último ano, de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada especialmente por um item da cesta. Acompanhe mais informações com a nossa repórter Maria Clara Leite. A cesta de produtos e serviços relacionados ao período recuou em média 4,4% nos últimos 12 meses. Mas o destaque dos cálculos feitos com base no IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, ficou por conta das passagens aéreas, que caíram 21,13%. De acordo com um estudo do FGV Ibre, caso os tickets de avião fossem retirados do levantamento, a chamada inflação das férias subiria quase 4%, assim como a inflação de inverno. E ambas ficariam acima da inflação geral apurada nos últimos 12 meses, que foi de 2,23%. Mas dentro da cesta de inverno avaliada nesse último estudo, houve queda no preço de outros itens além das passagens aéreas, como explica o economista. Veja. Outros produtos que caíram dentro do grupo de bebidas quentes foram o leite e o café, dentro dos têxteis, os agasalhos, e dentro de energéticos, o gás encanado, garantindo que essa média dessa cesta de inverno caísse ali por volta de 4%. Tirando as passagens aéreas, os serviços, eles tiveram um ligeiro aumento, muito menor do que no ano passado, mas ali na média por volta da casa de 3%. Os serviços foram muito pujantes ano passado, aquele clima de pós-pandemia, mas esse ano eles perderam um pouco a força, apesar de ainda estarem segurando muita atividade econômica, perderam um pouco a força em relação ao ano passado, e por isso ainda seguram preços em alta, mas num ritmo bem menos acelerado do que no ano passado. E a tendência para esse resto do ano de 2023 é justamente continuar nessa pegada, com serviços ainda se mantendo, graças à atividade econômica, ainda se mantendo num patamar alto, mas num ritmo menor do que no ano passado, e outros produtos, como os próprios medicamentos, as próprias roupas, os outros itens ali de bebida, mantendo uma certa estabilidade ou até caindo de preço, pois nesse ano o nosso ritmo de preços, até pelos juros altos e atividade econômica um pouco mais arrefecida, esses preços devem segurar mais estáveis até o final do ano e mantendo a inflação ali por volta do teto da meta. O número de bagagens extraviadas em aeroportos no mundo todo quase dobrou de 2021 para 2022. De acordo com o relatório, o aumento se deve à escassez de funcionários e à superlotação nos aeroportos após a pandemia. O aumento foi de mais de 74% em relação a 2021. O estudo também detalha os casos mais comuns de malas desaparecidas.
A maioria aconteceu devido a atrasos em troca de aviões durante conexões aéreas. Itens perdidos ou roubados das malas representam 7% do total. Já as bagagens que foram danificadas somaram 13%. E a tecnologia pode ser uma aliada para resolver esse problema. Muitos passageiros estão usando um sistema de rastreio nas malas. Um dispositivo é colocado na bagagem e a pessoa pode saber a localização. E veja a seguir. Julho de 2023 indica que será o mês mais quente já registrado na história, segundo o observatório. E ainda, a Copa do Mundo Feminina começa amanhã e a Rainha Marta tem um grande desafio. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro, com mais informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. A Prefeitura do Rio lançou nesta terça-feira o JAE, o novo sistema de bilhetagem eletrônica dos modais de transporte público da capital fluminense. A novidade apresentada pelo prefeito Eduardo Paes é mais tecnológica e permite, por exemplo, saber em tempo real quantos passageiros estão viajando e quantos pagaram a passagem. O sistema começa a funcionar hoje, somente no BRT, e não será possível, por enquanto, usá-lo nos ônibus convencionais, no VLT ou nas vans, só a partir do primeiro dia de novembro deste ano. Os validadores já foram instalados em todas as estações dos ônibus articulados, mas o cartão do sistema atual, operado pela Rio Card, vai continuar sendo aceito até o dia 31 de janeiro do ano que vem. O novo sistema é terceirizado, pode ser acessado por aplicativo no celular e aceita, inclusive, pagamento por Pix. Segundo o prefeito, o novo sistema permite que a prefeitura ajuste a rede de transporte com a ajuda dos dados confiáveis. E as promessas para a despoluição da Baía de Guanabara ultrapassam décadas e a nova proposta deve ficar pronta em 3 anos. 4 cidades no entorno da Baía de Guanabara estão entre os menores índices de tratamento de esgoto do país. São milhões de itens despejados todos os dias. A última promessa foi tratar 80% do esgoto até as Olimpíadas de 2016, o que não aconteceu. Agora, a concessionária que assumiu o serviço de saneamento em 12 das 17 cidades que compõem a Baía Hidrográfica diz que vai despoluir a Baía de Guanabara até 2033. O investimento previsto é de 10 bilhões de reais e as obras devem começar no mês que vem. Atrasadas há mais de uma década, as obras do Museu da Imagem e do Som em Copacabana, na zona sul do Rio, podem ficar mais caras. A MPE Engenharia e Serviços, responsável pela conclusão dos revestimentos e instalações do museu, deve receber mais 3 milhões de reais, além dos 24 milhões previstos inicialmente. O governo do Rio alega que as alterações são necessárias para custear itens essenciais que não foram previstos no projeto inicial, mas não detalha que itens são esses. O prazo do serviço terminava em dezembro do ano passado, mas foi adiado 2 vezes. Agora, a empresa tem até 29 de novembro deste ano para finalizar os trabalhos. Eu fico por aqui. Amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou um novo plano para a Cracolândia. O objetivo é tirar os usuários de drogas do centro da capital paulista e levar para o bairro do Bom Retiro. Tarcísio de Freitas afirmou que a mudança de local deixará os dependentes químicos mais próximos do Complexo Prats, um equipamento da Prefeitura de São Paulo que atende a população em situação de rua e também dependentes químicos. No local estão instalados o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, o CAPS, e a Unidade de Assistência Médica Ambulatorial, a AMA.
Além disso, a ideia é afastar a concentração de usuários de áreas residenciais e comerciais. Na semana passada, os poderes municipal e estadual já haviam feito uma primeira tentativa de remover o fluxo do centro. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana conduziram o fluxo da Rua dos Gusmões até a Ponte Orestes Quércia, na marginal do Tietê, em um caminho de cerca de 3 quilômetros. No final da operação, os usuários fugiram do local e retornaram para o centro. Em João Pessoa, um motorista e 3 passageiros ficaram feridos após criminosos atearem fogo em um ônibus. Na ação, os criminosos atiraram garrafas com combustível. Em seguida, atearam fogo e a polícia foi acionada e resgatou as vítimas, que foram levadas para o hospital de emergência da região. O motorista de 48 anos teve 54% do corpo queimado. Ele segue internado e seu estado de saúde é grave. Ninguém foi preso. Nos destaques internacionais, a Rússia bombardeou pela segunda noite seguida um dos principais portos da Ucrânia em Odessa, no sul do país. A Força Aérea da Ucrânia disse que 63 mísseis e drones foram lançados em todo o país pela Rússia em um ataque noturno. 37 foram abatidos. A Força Aérea disse que o foco principal do ataque foram as infraestruturas de grãos e instalações militares na região portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. Prédios que armazenavam tabaco e fogos de artifício também foram atingidos. Os ataques em Odessa cumprem uma promessa de retaliação da Rússia depois de uma explosão em uma ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia na segunda-feira, que Moscou culpou a Ucrânia. A estratégia russa é afetar as exportações e a economia do inimigo. No início da semana, Moscou anunciou o fim do acordo para o transporte de grãos da Ucrânia pelo Mar Negro. Comunicado que gerou preocupação mundial. A medida pode impactar o preço dos alimentos pelo mundo. O comando do exército ucraniano afirmou, porém, que não vai se intimidar pela ofensiva russa. E olha só que alarmante, o mundo caminha para o mês de julho mais quente registrado até agora. A informação foi divulgada hoje pelo Observatório do Clima Europeu. Os registros do Observatório Climático Europeu remontam a 1940. O diretor do Copérnicos detalhou que as mudanças climáticas estão superaquecendo o planeta Terra. E este ano, em especial, temos 2 fenômenos que provavelmente também estão contribuindo. O El Niño e as temperaturas oceânicas altas incomuns vinculadas a ventos mais fracos que o normal. A Ásia, Europa e América do Norte estão sufocados devido às prolongadas ondas de calor e os incêndios florestais que afetam o Canadá e a Grécia. Além de prejudicar as colheitas, derreter as geleiras e aumentar o risco de incêndios florestais, as temperaturas mais altas que o normal também causam problemas de saúde, como insolação, desidratação e estresse cardíaco. O mundo aqueceu em média quase 1,2 grau desde meados do século XIX, o que está desencadeando um clima extremo que inclui ondas de calor mais intensas, secas mais severas em algumas regiões e tempestades mais fortes pelo aumento do nível do mar. Vamos falar agora de futebol. Amanhã começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino e quem está aqui com todos os detalhes é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana, e a todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. E a Copa do Mundo de Futebol Feminino, como vocês falaram, começa amanhã. E a rainha do futebol, a brasileira Marta, vai enfrentar um desafio em seu último Mundial. Ela já foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, mas nunca conquistou a Copa. O Brasil estreia na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, contra o Panamá. A camisa 10 da seleção, considerada a melhor jogadora da história, vai disputar seu 6º e último Mundial aos 37 anos, após superar a pior lesão de sua carreira. Ela vai encarar o torneio sem saber se será titular, sem o mesmo protagonismo do passado na seleção brasileira. A maior artilheira da história das Copas do Mundo terá que comandar em campo uma equipe renovada e fortalecida coletivamente,
mas que diante do poderio de rivais como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Suécia, não vai entrar como favorita para conquistar sua primeira Copa. Esta não será a primeira vez que Marta, artilheira do Brasil com 122 gols acima de Pelé e Neymar, terá pela frente um duro desafio. Ainda criança, Marta precisou insistir que jogar bola também era coisa de menina. Naquela época, poucos imaginavam que a jovem apaixonada por futebol se tornaria um dos rostos globais do esporte, com 6 prêmios de melhor jogadora do mundo, atrás apenas do astro argentino Lionel Messi, que tem 7. Marta também se destacou em diferentes clubes, vencendo a Liga dos Campeões da Europa em 2004 e a Copa Libertadores em 2009. Na seleção, sua trajetória teve mais decepções do que seus sucessos individuais, com 3 finais perdidas. A da Copa do Mundo na China em 2007 e as Olimpíadas de Atenas em 2004 e de Pequim em 2008. O Mundial de 2023 é a última chance de Marta colocar de vez a coroa de rainha do futebol, antes de se despedir dos campos onde ela fez história. E agora a gente fala de Copa Sul-Americana. Ontem, 2 brasileiros se deram bem nos playoffs das oitavas de final e avançaram para a próxima fase. Vamos conferir. No Independência, o América Mineiro goleou o Colo-Colo do Chile por 5-1. Já o Corinthians venceu fora de casa o Universitário do Peru por 2-1. E daqui a pouquinho, às 7 da noite, no estádio Newton Santos, tem Botafogo e Patronato. Na partida de ida na Argentina, 2-0 para o Alvinegro. E amanhã fique ligado, hein? Começa a Copa do Mundo Feminina com 3 jogos. Vamos conferir. Às 4 da manhã tem Nova Zelândia e Noruega. Às 7, Austrália e Irlanda. E às 11h30 da noite, Nigéria e Canadá. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com vocês, Maria Alice e Juliana. Vamos torcer pela seleção brasileira e pela Marta, né? Esperar boas notícias, né, do futebol feminino? Verdade, todo mundo na torcida pelo Brasil, principalmente nessa última Copa do Mundo da Marta. Tá certo. Obrigada, viu, Léo? Ótima noite, Léo. Até a próxima. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você e até mais. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.